que você está? Tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo, para mais um estudo nessa sequência de como a humanidade vai chegar no número 666, a marca, né? Melhor dizendo, como é que a gente vai chegar. E novamente, para que a gente chegue a isso, para que você consiga compreender o meu pensamento, a minha linha de raciocínio, a gente precisa voltar lá nos primórdios, entender de como tudo começou, né? A gente não pode falar de questão, isso não vem de uma questão de 10, 15 anos atrás. E hoje a gente já falamos aí um pouquinho sobre crenças, já procurei te demonstrar que todos nós temos uma cosmovisão, todos nós temos uma crença espiritual, sim, todo ser humano tem, tá? E já falamos sobre a Mesopotâmia um pouco, já falamos sobre Babel, Babilônia, né? Nimrod, que são descendentes de Cã, você já também ficou ciente disso. E hoje eu vou te mostrar, você está vendo aí no vídeo, eu vou te falar um pouquinho sobre Egito, tá? Eu tô colocando inclusive essa imagem, tá? Porque eu já vou adiantar. Não vai dar para entrar numa profundidade. Aliás, eu vou deixar ali alguns vídeos que eu achei bem interessante aqui pelo YouTube, que vão te ajudar a entender um pouquinho também sobre essa questão do Egito, tá? Por que que não dá para entrar tão profundo? Primeiro, porque não seria o caso. Eu entendo que eu não estar dando essa profundidade não vai te prejudicar à frente dos estudos. Segundo, porque é muito profundo. Tá? A história do Egito em si, que nós conhecemos, ela é muito profunda. Tá? Ela descende de muitas tribos que foram se juntando, até que em um certo ponto se uniram. Então é muita tribo, teria que falar de muita coisa. E segundo, por conta de que nós vamos falar em específico sobre um Deus, que é o mais importante ali para nós, mas só para lembrar, bom, ali para frente eu vou te mostrar um pouquinho mais, tá? Vou te falar um pouquinho mais essa questão dos deuses. E o Egito, como você viu no vídeo passado, como você viu na imagem passada, ele foi ali, segundo a história, quem unificou todas essas tribos, quem unificou todas as tribos, e por isso tem esse nome, foi o tal do Misraim. Eu imagino que eu estou reproduzindo corretamente o nome dele, tá? Se eu não tiver e você conhecer melhor, por favor, me perdoa, tá? E Misraim foi o quê? Foi um descendente, ele foi descendente de Cã também. Sim, olha só, hein? Que interessante, né? Como a gente viu, Nimrod é descendente de Cush e Misraim é descendente de Cã. A gente vai ver, é bem interessante, né? Porque o povo hebreu, o povo chamado ali, o povo de Deus, ele se envolveu exatamente com esses dois povos, né? Muito peculiarmente ele se desenvolveu com esses dois povos, com quem? Com os povos egípcios e com o povo da Babilônia, tá? E tem sim algumas demonstrações que o povo hebreu, o povo de Deus, inclusive algumas coisas do povo egípcio puxou para si, claro, assim como o povo mesopotâmico, como eu mostrei que Abraão veio de descendência mesopotâmica, mas Deus foi ao tempo tirando algumas coisas ali de Abraão. Assim também, evidentemente, aconteceu com o povo hebreu junto com o povo egípcio. Uma das coisas para se falar do Egito, inclusive é esse um ponto que eu quero te falar. Antes, né? Gênesis 10:6, os filhos de Cã foram Cush, Misraim, Put, Canaã. Tá. Uma das coisas é que o quê? Os deuses egípcios é uma enormidade. Por isso também que eu não posso ir muito longe, por isso que eu não tenho essa condição, tá? Porque é, existe um panteão ali de deuses. O Egito foi onde obteve o maior número de deuses. E o mais interessante é que algumas histórias até do mesmo Deus se diferenciavam em alguns aspectos, né? Uma história falava de uma forma e aí tinha uma outra história sobre o mesmo Deus que falava de outra forma. Então tem isso no Egito. Fora que como uma hora um Deus era bom, uma hora esse mesmo Deus não era bom, já era ruim, fazia coisas ruins. Então o Egito tinha muito disso. Tanto é que
Isso não foi desde o início, mas por conta desse número de panteão de deuses aí, o que chegou a acontecer? Chegou num certo tempo onde o próprio rei do Egito era considerado como um deus. Talvez você conheça isso, talvez você já ouviu falar isso, e isso é um fato, tá? E ele era conhecido como um deus, mas isso exatamente por conta disso. Por conta de que os deuses se renovavam, sempre aparecia mais deuses, e uma hora era uma história, outra hora era outra, e falar somente sobre isso não levaria apenas um vídeo, levaria vários. E, como eu te disse, não dá, não, pelo menos eu entendo que isso não vai atrapalhar nos próximos estudos. É muito bem esclarecido por estudos arqueológicos que sim, que a Babilônia, Babel, né, naquele tempo, teve influência sim no povo egípcio, tá? Através de coisas como lápis-lazuli, contas e também materiais que eram utilizados no Egito e também ali em Babel. Então, houve muito através desses estudos de escavações e tudo mais a descoberta de que sim, o povo de Babel também influenciou o povo do Egito. Então, se você se recordar lá no estudo anterior, eu já tinha dito no vídeo anterior que o povo, com aquela quebra, vamos assim dizer, da Torre de Babel, né, a divisão de línguas, muitos povos, então as pessoas se expandiram através ali daquele território, através do mundo até então, e alguns sim chegaram no Egito e deram essa grande influência, ok? Por que falar do Egito, então? Então, se Nimrod iniciou o império do espírito do anticristo, o Egito inicia o império da adoração a deuses criados por mãos humanas. Sim, foi a partir do Egito onde essa idolatria, né? Idolatria ficou muito mais forte. O Egito sim tem também influência nos nossos tempos atuais. Esse Egito, vou chamar Egito primitivo, tá? Ele tem sim influências muito no que a gente vê hoje, nesses tipos de adorações, nesses muitos deuses, nessas várias criações e nessa mitologia em si, tá? Misraim, que novamente descendente ali de Cã, isso a gente pode ver pela palavra, tá? Interessante que no hebraico, tá? O nome Egito que você conhece para Egito e é assim que a gente vai chamar, mas no nome hebraico a palavra correta desse local hoje a gente conhece como país, né? Então eu vou chamar país. Então a palavra certa desse país é Mitzrayim, tá? Então no hebraico original o nome é esse, que é exatamente o cara que iniciou tudo, o cara que, como eu disse, que uniu todas as tribos que lá estavam e transformou num império, num verdadeiro império na sua época. E esse símbolo aí que você está vendo é bem interessante, a gente vai ver no próximo vídeo, vai falar um pouquinho melhor para você entender por que eu coloquei esse símbolo aí. Mas sim, tá? Egito, eu já vou te adiantar até, inclusive. Egito e maçonaria tem também muita ligação, tá? Então, passando aí para um próximo entendimento, a gente vai falar especificamente de quem? A gente vai falar do deus Horus ou do olho de Horus, tá? Interessante vai ser que você vai entender que assim como no mito de Odin e assim como na história do Dahal, que você já deve ter ouvido também falar sobre esse Dahal, tá? O personagem também perde um olho numa batalha. Então aí sim, que eu tô novamente, como o panteão é uma coisa gigantesca, as histórias são muito complexas, algumas e às vezes, como eu te disse, um mesmo Deus tem lá mais de uma história, então não dá para ficar não dá, não entra no conceito da gente fazer ali um estudo tão aprofundado sobre a história de todos esses deuses, o que aconteceu. Mas, em resumo, por que falaremos do olho de Horus? Primeiro, porque ele se relaciona demais nas nossas vidas atuais. Ele é extremamente importante, eu vou conseguir te mostrar isso. Que ele é extremamente importante, está muito intrinsecamente inserido nas nossas vidas atuais. E a história do deus Horus é simplesmente que numa batalha com o deus Set, o deus Horus ali, ou né, Osíris, perdeu o seu olho direito, tá? Então, novamente, eu vou te deixar alguns vídeos aqui para que você possa entender um pouco mais sobre essa história
porque é bem intrigante, interessante, mas para não estender demais o vídeo, não vamos lá ficar ali falando tão profundamente sobre o que aconteceu e o que não aconteceu. O importante é só você entender que existe uma mitologia onde diz que um deus perdeu um olho numa batalha com um outro deus. E daí começou-se a se idolatrar, a se criar essa ideologia do olho de Horus, que havia um poder significativo e muito grande. Então, sobre falando sobre essa questão do olho de Horus, tá? Você está vendo aí pela imagem, essa daí é das imagens, né, do olho. Se você for para o Egito, você vai ver isso absurdamente no Egito. Vai ter bastante coisa. Você vai praticamente todos os cantos vai haver. Um outro ponto importante, uma outra coisa que também tem muito no Egito, e mais para frente a gente vai estar falando sobre isso também, é o Deus Sol. O Deus Sol vai estar bastante nisso, mas vamos caminhar. Então, essas linhas abaixo aí que você está vendo, elas figuram lágrimas que configuram a dor na batalha em que Deus Osíris, Horus, né, perde ali o seu olho, o seu querido olho. E a forma que esse Deus aí, uma outra coisa que acontece, que também esse Deus, Osíris, ele pode ser configurado em várias formas de animais. Como você deve saber também, no Egito existe muita adoração a animais, tá? Então, novamente, como eu disse, vamos repetir, existem muitas histórias do mesmo Deus, às vezes ele se diferencia de várias formas, e sim, até mesmo você já viu com certeza, né? É a figura de um corpo humano com uma cabeça de um animal, e aí pode ser um gato, um falcão, uma gazela, mas o mais conhecido do deus Osíris é um pássaro. É um pássaro por conta de que aí ele tem asas. É interessante a gente pensar nesse conceito de ter asas, né? Porque quem tem asas? Tá? Quem é que tem asas? Você, na nossa história que você já ouviu falar, né? Quem que caiu do céu com asas? É bem interessante, né? E o deus, o olho de Horus, ou o deus Osíris aí, ele é muito representado, muito mais conhecido como um pássaro com asas. Olha que interessante, né? Intrigante essas coisas. São as coincidências da vida, que as pessoas acham que é coincidência. Tá? E ele pode ser visto de duas formas. Tanto você pode ver o olho esquerdo como o olho direito. Ele perdeu na batalha o olho direito, tá? Mas ali o olho de Horus ele pode sim representar os dois olhos. Você consegue fazer diferenciação pelas posições de pupila e etc e tal. O olho esquerdo representa o deus Sol. O olho direito representa a deusa Lua. Tá? E quando eles se unem, quando você enxerga os dois, quando existe a identificação dos dois ali, ele procura representar a unidade do universo e forças da luz. Olha que interessante, né? Universo e forças da luz. Né? Sobre o deus Sol, novamente, tá? O deus Sol foi um dos primeiros deuses adorados no Egito e é adorado até hoje, ok? Lembrando novamente, todas as criações foram feitas por Deus. Isso a gente sabe, tá? Não transforme o Sol como algo demoníaco, de forma nenhuma. Lembre-se também que Satanás procura a todo instante fazer o quê? Inverter as coisas de Deus, ou então transformar as coisas divinas em coisas ruins. Vamos lembrar que uma das alianças que Deus fez, e ela veio com Noé, ele fez através do quê? De um arco-íris. E hoje o arco-íris, no nosso tempo, no nosso mundo, tem uma outra representatividade. Você concorda comigo, né? Então você vê que Satanás ele vai transformando as coisas de Deus para que elas se transformem em coisas negativas. E ele assim também o fez com o Sol, com uma das maiores criações que Deus fez, tá? Então no Egito sim, o Sol ele é muito endeusado, ele realmente foi o primeiro Deus, tá? O primeiro Deus é o Deus Sol, tanto é que Ra também descende aí do Sol. Ok? E aí, um outro ponto, essa união, quando eu digo essa união, é a questão de representação do universo, das forças da luz e tudo mais, ela aproxima muito do Tao ou também do chamado Yin Yang. O que é esse tal Yin Yang? Essa figura aí, ele é muito representado por essa figura.
é a figura da dualidade, do bem e do mal, da força positiva e negativa, que as duas coisas precisam uma da outra, que você não vive sem uma e nem sem a outra coisa, tá? Isso acontece bastante. Então a gente já começa a ver algumas coisas. Uma coisa interessante, importante e perigosa, tá? Que se relaciona muito com o olho de Horus, e algumas crenças têm muito disso, é a questão do chamado terceiro olho. Talvez você já tenha ouvido falar isso. O ocultismo, o satanismo usa muito, tá? Essa questão do terceiro olho. Que ele é muito conhecido no budismo, hinduísmo, taoísmo, como o Tao ali, como eu já mostrei, e algumas outras crenças religiosas usam muito essa questão da tal da abertura do terceiro olho, que também você pode ouvir como sexto chakra, e outras coisas mais, tá? No Ica, que é uma crença totalmente ocultista, tá? Ele é usado como um amuleto protetor e de energia, para que a pessoa tenha maior clarividência, equilíbrio e poder de cura. O terceiro olho, para quem já se associou com isso, para quem já fez isso, e eu já ouvi alguns relatos sobre isso, ele mexe muito com o mundo espiritual, tá bem? Ele converge muito no mundo espiritual, por isso que eu digo que ele é muito perigoso, tá? Não dá para brincar, não dá para dizer, eu vou brincar, vou ver o que acontece. Não, não faça isso, ok? Ele é muito trabalhado e é lógico. Quem abre o mundo espiritual, e a gente sabe que existe a possibilidade, eu não estou dizendo que isso é uma loucura humana, não, isso realmente de fato acontece. Evidentemente que você abrindo esse terceiro olho, ou se revelando a esse mundo espiritual, você já sabe com quem você vai se encontrar, né? E não é com Jesus, não é com Deus, tá bem? Mas é claro também que quem trabalha com essas coisas trabalha em duas situações. Ou ela realmente quer, ou ela realmente trabalha por esse fim, por esse meio, ou então ela é, de certa forma, ali meio que ignorante e, como a palavra diz, né? Se possível, o Satanás, os demônios se transformam em anjos de luz. Então tem muito disso, tá? Por isso que eu falei e falo que é extremamente perigoso trabalhar com essa questão do terceiro olho, mas esse terceiro olho vem por conta desse olho de Horus, onde as pessoas entendem e recebem essa informação de que o olho de Horus, o terceiro olho, são coisas para canalizar energia, são coisas boas para você fazer, etc e tal. Essa outra imagem aí que você está vendo por fim, ela é uma imagem que te mostra realmente, você com certeza já viu isso também, é ali uma tentativa de te dar uma clara evidência maior das coisas. As pessoas vão trazer para você aí esses tipos de informações, né? Que vai ser uma coisa boa para sua vida, só que não, tá? Então você vai estar abrindo portas espirituais para sua vida, e portas espirituais terríveis, tá? Porque ele vai trabalhar exatamente no seu espírito e na sua mentalidade, tá? O primeiro foco não é nem trabalhar só no seu espírito, é trabalhar na sua mentalidade. A palavra de Deus ela vai nos dizer sobre a questão de consciência, mentalidade, consciência. Temos a mente cauterizada, temos a mente fraca. Tá? E temos outras coisas a qual Paulo nos descreve. Então é muito importante a gente pensar sobre isso. A nossa mente tem que estar em Cristo, apenas nisso, ok? Por isso, toda vez que você for trabalhar em alguma ciência ou alguma base que trabalhe a mente, a gente precisa ficar muito atento sobre o que a gente está fazendo, porque a nossa mente pode ser trabalhada em favor do oculto, e trabalhada em favor de coisas erradas, tá certo? E aí, esse olho de Horus, evidentemente, também está no nosso mundo de hoje, está muito no mundo pop de hoje. Aí algumas imagens onde demonstra que as pessoas, as conhecidas celebridades,
elas sim, elas estão aí propagando mais ainda o olho de Horus, propagando mais ainda essa ideia de que são coisas boas, são coisas para nos trazer ótimas energias, etc e tal, tá? Dessas imagens eu já adianto que assim, eu não vou afirmar sobre nenhuma delas ou sobre as suas pessoas que elas tenham conhecimento e fazem isso por puro conhecimento. É claro que você buscando informações, você vai encontrar muitas vezes a informação dizendo que sim, que essas celebridades elas têm esse conhecimento. Particularmente, tá? É uma opinião minha. Eu entendo que sim, se não todos, mas a grande maioria dessas pessoas se envolvem sim com o mundo ocultista. Porque sim, virou meio que uma fábula isso. Lembra que eu falei que as coisas de Deus estão se transformando em fábula? Sim. Então virou meio que uma fábula isso, mas a gente sabe que sim, existem muitas pessoas que se entregam ao ocultismo, a coisas das trevas, do reino das trevas, para quê? Para ganhar status, para ganhar fama, para ganhar dinheiro. Então elas precisam sim demonstrar sua adoração ao seu Deus. E isso muito é feito de que forma? Em forma de sinais, tá? A gente precisa entender que os sinais são muito importantes. São muito importantes. Sinais têm sim seus motivos. Então essas pessoas fazem realmente isso, tá bem? Tá no mundo pop, tá no cinema, tá absurdamente. E aí uma das formas também que às vezes você vai olhar e vai falar, poxa, mas isso não é um olho de Horus, não é um sinal. Não é bem por aí, tá? Lembre-se de que a transformação de deuses, a transformação de Nimrod, como eu falei no estudo passado, e a transformação de muitos sinais, ela ocorre, tá? Para meio que ocultar aquilo que está sendo apresentado e fazer com que as pessoas aceitem. Por isso que é muito importante a gente não viver debaixo de ignorância. E aí, para a gente passar para o próximo ponto, esses são aí alguns conhecidos, né, do mundo que a gente chama de mundo gospel, tá? Eu não estou aqui novamente, não estou fazendo o ponto de crítica, dizendo que eles estão cientes, que eles fizeram porque eles são do mundo maligno, muito pelo contrário, tá? De forma nenhuma eu quero ponderar isso. O que eu quero ponderar com essa imagem é o quê? É que algumas pessoas, infelizmente, isso acontece no mundo cristão, o mundo cristão não dá a representatividade que deveria dar para o conhecimento do mundo oculto, do ocultismo, do satanismo. Eu não estou dizendo que nós devemos largar a Bíblia e simplesmente partir para só esse tipo de conhecimento, mas a gente tem sim que conhecer pelo menos o básico, pelo menos o mínimo, para que a gente não caia em coisas erradas. Né? Novamente, essa situação aconteceu algum tempo atrás, alguns poucos anos atrás, né, que ficou muito na moda, virou essa febre aí mundial mesmo, da tentativa, né, de fazer ali um olho, porque ficou legal, e muita gente começou a fazer, e você mal sabe o que isso está apresentando, né? Quer dizer, você está ali, mesmo que em ignorância, você está ali adorando a um Deus ao qual não é o Deus único, não é o Deus vivo, não é o Deus Altíssimo. Então, por isso que é muito importante a gente ter esses conhecimentos, tá? E esse olho de Horus, essa representatividade, por isso que eu disse que ele é muito importante, novamente, ele está transformado sim, como eu te disse. Esse daí é o conhecido olho grego, se eu não te, tá? É um conhecidíssimo olho grego, ele é o olho de Horus. Ok? Como eu disse, ele está transformado. Em algumas outras situações ele vai aparecer de uma forma que se você vai olhar vai falar não tem nada a ver. E é exatamente essa função que ele te diz. Não está nada a ver. No mundo das grandes celebridades, das grandes companhias, é absurdamente, tá? Se você pegar para assistir alguns canais, algumas coisas, você vai ver muito isso. Essa representação de alguma forma ali, demonstrando esse olho de Horus, esse poder, né? Essa adoração a uma divindade que não é Deus. Tá? Então é muito importante você estar conectado com essa ideia para que você não caia em ciladas, para que você não caia em erros e para que você saiba. Mas lembrando que todas essas situações, ou a sua grande maioria, muitas vezes ela vai ser conduzida a ser entendida como apenas você está sendo extremista, você está sendo radical, você está pensando não é bem assim, mas agora então tudo vai ser coisa ruim.
Olha, a palavra nos diz, né, que o mundo e Deus não são amigos, é inimizade entre Deus e o mundo. Então, se há inimizade, o inimigo vai tentar fazer o quê? Vai tentar zombar do Senhor, vai tentar ali trazer alguma coisa que faça com que as pessoas adorem ao anjo caído, não é? A Satanás, e não a Deus, tá? Então é sempre importante. E é algo interessante a gente pensar. A palavra de Deus dizer assim, vou fazer um abre aspas. Levantarei um pastor nessa terra que não se preocupará com as ovelhas que se perdem, nem procurará trazer de volta as que se desviam, tampouco cuidará das que se ferem, nem alimentará as sadias, mas apenas as criará para comer a carne das mais gordas, destroçando suas patas. É bem interessante, porque posterior a isso, a gente precisa entender que continua a palavra dizendo assim, ó, ai do pastor imprestável. Algumas outras traduções vão dizer ai do pastor inútil. Continua. Ai do pastor que abandona o rebanho que lhe foi confiado. E a espada da justiça fira seu braço e fure seu olho direito. Eis que seu braço secará por inteiro, e o seu olho direito ficará completamente em trevas. Interessante, porque olha as coincidências da vida, como alguns vão dizer, né? A palavra diz que qual é o olho que será ferido do pastor inútil? O olho direito. Né? Na questão do olho de Horus, qual que é o olho que foi ferido? O olho direito. Coincidência da vida? Ah, só isso mesmo? Seria apenas isso? Né? Interessante falar que a palavra fala sobre a questão do braço. E aí a gente precisa entender que algumas seitas e algumas coisas ocultistas, elas usam muito sinais. Sinais são extremamente importantes, tá? Sinais e números. A gente vai falar em outro vídeo, a gente vai falar sobre números. Muito importante. O sinal ele é basicamente uma representatividade de como se eu dissesse assim, olha, eu tô nesse grupo, eu tô contigo. Aliás, gestualmente a mão, em outro vídeo eu vou falar um pouco mais sobre isso. Tá? A mão ela é muito o que você faz ali, os gestos com a mão também tem importância. Mas eu vou deixar isso para outro vídeo. Então aqui a gente vê algumas grandes pessoas desse mundo, grandes influenciadores do mundo, com certeza influenciaram o mundo, e fazendo um mesmo sinal. Fazendo o quê? Escondendo uma mão. Seria ali um braço seco. Seria isso? Uma mão seca, escondendo um braço que estaria seco. Aí fica para você refletir. Tá? E essa passagem vai estar aonde? Essa passagem está lá no livro de Zacarias, capítulo 11, versos 16 a 17. Você pode ir lá e pode ver também. Antes que você me chame de um herege e fale, vou parar de ver esse estudo porque o Douglas aí tá sendo louco agora. Poxa, colocou uma imagem do nosso Senhor Jesus, ele está dizendo o quê? Que o Senhor Jesus é um pastor inútil, um pastor imprestável, que ele é o anticristo? Não, calma, gente. De forma nenhuma, eu jamais falaria isso. Tá? O Senhor Jesus é nosso único Senhor e Salvador, o nosso Messias de fato, aquele que virá, sim, para nos acabar com tudo isso que está acontecendo. Creio sim nisso, obviamente, e faremos parte do reino de Deus com o nosso Senhor Jesus. Tá? Essa é uma imagem que você deve estar relembrando do filme A Paixão de Cristo. E a palavra de Deus vai nos dizer o quê? A palavra de Deus vai nos dizer que transformou a verdade em mentira. Lembra das raposinhas, que também tem essa passagem bíblica falando sobre a questão das raposinhas? Pois é, o mundo maligno, o mundo das trevas, ele muitas vezes usa a verdade para transformar em mentira. Como você vê nessa mesma imagem, qual é o olho de Jesus que está ferido? O olho direito. E aí então eu quero te levar até exatamente esse filme, A Paixão de Cristo. A gente vê como às vezes o mundo leva muita coisa boa para nos passar muita coisa errada. Então vamos fazer alguns pequenos créditos sobre esse filme A Paixão de Cristo. Primeiro ponto, Jesus lá no Getsemane. Jesus, quando está no Getsemane, nesse início do filme, aparece Satanás. Satanás aparece lá numa forma de mulher, importância, o porquê da forma de mulher.
Isso não é bíblico. Os 4 evangelhos não dizem em nenhum momento que Satanás esteve no Getsemane. Então, se os 4 evangelhos não dizem, eu já sei que não aconteceu. Porque o filme colocou isso. Qual seria a intenção? Existe uma intenção, claro, de Satanás estar ali no Getsemane. A gente sabe que nos evangelhos nos dizem o quê? Que a única coisa que aconteceu com Jesus foi um anjo do Senhor que apareceu ali para fortalecer ele. Satanás de forma nenhuma. E a figura de Satanás de uma mulher? A figura de Satanás de uma mulher é para se opor a uma outra figura feminina. Qual figura feminina? Não a de Jesus, é evidente. A de Maria, mãe de Deus. A gente vai entender um pouco mais sobre isso daí. Quando Jesus é açoitado, ali, quando Jesus Pilatos, né, o entrega a ser açoitado severamente, Jesus leva inicialmente 32 golpes. Lembre novamente, no mundo ocultista, no mundo das trevas, o número é muito importante. A própria Bíblia retrata o número com muita importância. A gente vai ver num outro vídeo que eu vou fazer falando um pouquinho sobre questão de números. Mas Jesus leva 32 golpes. Isso tem um motivo. E depois, quando eu for falar sobre a questão dos números, eu falo essa importância. Mas procura gravar isso para posterior, você entendeu por que Jesus levou 32 golpes ali. Lembrando que a palavra não diz como é que Jesus foi açoitado, quantas vezes ele foi açoitado, isso a palavra não fala. Mas no filme dá para ver direitinho que eles contam ali até 32. E aí, outro ponto importante é que a Maria está no açoite, mãe de Deus está ali no açoite. É interessantíssimo a gente pensar que quando Jesus ali está sendo açoitado, isso fica claro no filme, chega um certo momento em que parece que ele já não está mais aguentando, que ele não vai mais suportar. E aí o que ele faz? Ele olha para Maria. Quando ele olha para Maria, lógico, ali no filme vem ali algumas cenas, ele lembra de algumas coisas, então ele volta a ter forças. O que o filme então tenta mostrar? O filme tenta mostrar que Maria, de fato, aguentou como corredentora o sofrimento do nosso Senhor. E só por conta disso é que o nosso Senhor Jesus conseguiu completar seu sofrimento com a obra, que sem isso, sem essa conexão com a mãe, ele não conseguiria fazer isso. Então a gente vai ver que do Getsemane até a crucificação, a gente vai ver muitos momentos assim, onde Maria e Jesus têm uma conexão, onde sem a Maria, sem a posição de Maria, a gente vê isso no açoite, a gente vê isso quando ele está carregando a cruz, a gente vê isso na crucificação. E sempre o filme procura retratar que sem a presença de Maria, Jesus não conseguiria ali suportar até o fim, tá? Outro ponto interessante do filme, aliás, antes, aí a gente vê isso aonde? Bom, abre aspas que eu vou fazer para você. Diz assim: os sofrimentos a serem suportados podem significar que em minha carne completo o que falta nas aflições de Cristo, o amor de seu corpo, que é a igreja. Isso seria palavras de Maria. E onde está isso? No Catecismo da Igreja Católica, número 1508. Pois é, né? Então, mais uma vez, o filme auxilia para quê? Que as pessoas entendam que Maria é uma presença muito importante na vida de Cristo. Então, novamente ali também relembrando que no momento ali do açoite, Maria está de um lado e quem aparece do outro lado? Aparece Satanás. Satanás. Então, mais uma vez, é a luta, né? Maria sendo corredentora em luta espiritual contra Satanás. Demonstrar o quê? Demonstrar que a presença de Maria é muito importante. Um outro ponto importante também, exatamente nesse momento do açoite, a gente ponderar, é o quê? É que em um certo momento Satanás começa aparecendo ali sozinho, uma hora ele aparece com uma espécie de uma criança no colo. A Igreja Católica, ela representa muito Maria como um filho no colo, como um menino Jesus no colo, não é mesmo? Então seria mais ou menos essa representação do que Satanás com quem? Com o anticristo no colo. Novamente, mais uma vez, o filme procura ali retratar uma posição de Maria como um ser superior no filme. Então, olha como eu disse, como as coisas
são representadas. Aí a gente pode ponderar e dizer assim, mas cara, isso, Douglas, isso não tem muito problema, porque eu não consigo, isso no filme não representa. Olha, também num vídeo posterior, mais para frente, eu vou apresentar sobre a questão de como a nossa mente é trabalhada, principalmente o subconsciente da nossa mente é trabalhado severamente. Então essas coisas sim têm sérias importâncias, porque mentes fracas recebem isso no seu subconsciente e isso auxilia posteriormente para que as coisas sejam aceitas com uma forma melhor. Então é muito importante. Parecem coisas pequenas, mas as raposinhas geram um grande fogo. Aí a gente parte para um outro ponto, que é o interessante, que é o Jesus de um olho só. Se você assistiu o filme, você chegou a notar que no filme, praticamente desde o início do filme, Jesus sempre tem um olho ferido, um olho que ele fica, como eu mostrei ali na imagem, né? Um olho que fica totalmente fechado. E aqui o olho mesmo é o olho direito, né? Olha só que coisa, gente, que coincidência, não é mesmo? Olha a coincidência. O filme todo Jesus vai ficar com o olho fechado. E algumas imagens do filme onde aparece Jesus, realmente a parte do rosto onde ele tem o olho fechado é o que ganha mais destaque, tá? Então, de certa forma, o filme nos apresenta que Jesus é o Messias de um olho só. Olha que interessante, mas a gente está falando sobre o olho de Horus. Algumas crenças, algumas religiões acreditam nessa questão de um Deus de um olho só. E o cristianismo também começar a entender um Deus de um olho só? Uau, hein? Olha, uma coisa para você pensar em, uma coisa para te trabalhar na sua mente, tá? Então, por que que o filme retrata esse Jesus fortemente de um olho só? Por que o seu olho escolhido apanhou, tomou tanta chicotada e por que que o olho esquerdo dele não foi machucado? Por que que será? É uma boa pergunta, você pode responder. E aí uma coisa já no fim do filme, que é a ressurreição de Cristo. Na ressurreição de Cristo, o que acontece? A última cena antes dos créditos, tá? Quando Jesus levanta, o que acontece? Ele começa a sair e mostra ali as suas nádegas, ou melhor, né, a do ator. Mas vamos dizer assim, o personagem ali é Jesus, então mostra as nádegas de Jesus. Uau! Bom, isso para quem é pouco lógico que isso é muito mais complexo de você conseguir enxergar isso, aí sim é bem mais complicado, mas tem sim um porquê, sabia? Você vê que existe um porquê do filme ter demonstrado Jesus sendo ressuscitado nu e mostrando as nádegas? Tem sim. Bom, então, novamente, essa cena é totalmente desnecessária, tá? Porque os evangelhos não demonstram, mas aí você pode olhar e falar assim: ah, não, mas é por conta de filme que quis aparecer e tal. Tá, mas poderia dizer que tudo bem, mas não é tudo bem. Sabe por que que essa cena apareceu? Bom, a gente encontra isso como resposta lá na página 205 do livro Masonic and Occult Symbols Illustrated, da doutora Cat Burns. O que ela diz no seu livro? Abre aspas aqui. Ela diz assim: ó, o Conselho das Relações Exteriores também está em busca de uma nova ordem mundial. O CFR publica uma revista chamada Foreign Affairs, bem como trabalhos de posição. E pouco depois ela vai dizer assim, ó, eles têm um logotipo interessante. É um homem nu, montado sobre um corcel branco. Sua mão parece mostrar que ele estaria fazendo o sinal do diabo chifrudo. E continua logo depois. Um pouco de informações fascinantes sobre as letras CFR é encontrado na Enciclopédia Britânica. Os muçulmanos acreditam que um anticristo com apenas um olho surgirá. Fecha aspas. Então, que interessante, né? Porque o símbolo do Conselho de Relações Exteriores é exatamente isso: um homem nu num cavalo branco. Acho que você já viu uma história, você já viu uma passagem sobre essa, não já? Que interessante, hein? Olha só. Então a gente vê que mais uma vez as raposinhas estão por aí, nos envolvendo, nos trazendo coisas que muitas vezes nos passam despercebidos. Mas se você tem entendimento,
você vai conseguir começar a enxergar melhor as coisas, tá? E aí, por fim, sim, considerando que muitos mitos, religiões e cosmovisões utilizam o símbolo do olho, sim, porque, como eu disse, o olho de Horus ele é importante porque ele está em diversas crenças e religiões. Né? Então, subliminarmente, eles identificam que o Deus deles os guiará. É isso que essas crenças identificam. Então, a gente pode imaginar que esse símbolo pode sim ser um dia centralizado para agregar todos os povos, tribos, línguas e nações para seguirem apenas um líder mundial. Porque, como eu falei, um olho só. Tá? Então, cada um poderá se relembrar de que seu líder mitológico tinha essa característica. Então, agora você consegue compreender melhor por que o olho de Horus, além de ser uma coisa satânica, ocultista, mas ela tem um valor e um peso muito grande para os nossos dias atuais. Ela não é simplesmente um símbolo qualquer. Ela é muito importante, principalmente para o que virá. Tá? Principalmente para o que virá. Talvez você agora não esteja compreendendo tanto o peso do que eu estou te falando, mas nos próximos vídeos eu vou estar falando sobre a questão de como a mente humana é trabalhada, principalmente nessas coisas pequenas que vão sendo inseridas. Como a gente vai começando a acreditar em coisas através de coisas que vão sendo inseridas no nosso meio. Porque às vezes a gente olha e fala assim: ah, mas isso é uma coisa de menos, é uma coisa sem muito valor, não tem muito. Ah, não, não é tão assim. É sim, muito assim, sim, tá? Tem muita importância. O ser humano, ele é trabalhado dentro do seu subconsciente e muito do que nós somos tem muita coisa ali que vem de coisas pequenas, coisas poucas que a gente recebeu de informação, mas que entrou profundamente no nosso subconsciente. Tá bem? Então, meu muito obrigado a você por esse tempo que você se dispôs a estar aqui comigo e eu espero você no próximo vídeo, tá bem? Até mais!